Chegamos, graça e paz, família, graça e paz aos irmãos aqui presentes e aos irmãos aqui também pelo canal. Obrigado vocês que estão aí no YouTube nos acompanhando. Quem está entrando pela primeira vez, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, tá bom? Esse é o nosso canal oficial aqui, Elson Jesus /MGV. Todos os dias às 19 horas nós postamos uma mensagem aqui no canal e às vezes durante o dia também postamos algum tipo de conteúdo aí para o teu crescimento, para o teu amadurecimento na palavra do Pai. Este é o tema. Preste atenção. A lei do anjo da morte e a lei do anjo da vida. Esse é o tema. A lei do anjo da morte e a lei do anjo da vida. A palavra anjo na Bíblia, o seu sentido original é mensageiro, tá, abençoados? Anjo significa aquele que leva uma mensagem, o que traz uma mensagem. É por isso que quando na carta de Apocalipse, se referindo às 7 igrejas da Ásia Menor, ele diz: ao anjo da igreja de Éfeso, ao anjo da igreja de Tiatira, ao anjo da igreja de Sardes, etc, etc. O anjo ali é uma alusão ou aponta para o líder, né? Alguém que estava ali ministrando, levando uma mensagem, porque anjo quer dizer mensageiro. Quando você vê lá, o anjo foi levar uma mensagem para quem? Para Maria. Ué, nós não sabemos, mas aquele anjo, ele tinha algum tipo de nome, mas só Deus sabia. Mas por que chama-se anjo? Porque anjo é aquele que leva uma mensagem. Então, o anjo que foi levar uma mensagem para Maria, o anjo que foi lá em Sodoma e Gomorra, os anjos, o anjo que falou ou que lutou com Jacó, o anjo que foi lá e falou a Abraão que Abraão teria um filho. Mas anjo não é nome próprio, é um adjetivo, né? Aí você vai ver alguns anjos na Bíblia com nome, né? Por exemplo, o arcanjo Miguel, o anjo Gabriel, e aí vem, etc, etc. E todo o nome de anjo geralmente terminava com El, porque significava, apontava para o nome de Deus, né? Terminava sempre com El, alguma coisa do tipo. Então, abençoados, quando nós lemos na Bíblia que os anjos saíram, ministraram, existe dentro do segmento religioso uma fala, diz assim: que o anjo esteja ministrando em teu favor, até mesmo em graça. O anjo de Deus esteja ministrando em favor da sua vida, em favor, não é contra, né? Agora teve um anjo na Bíblia que ministrou foi contra Balaão. Balaão, ele foi profetizar contra aquilo que era uma ordenança de Deus. Aí detalhe, Balaão não era um falso profeta não, tá, gente? Balaão ouvia a voz de Deus, Balaão era um profeta de Deus. Só tem um problema, ele se corrompeu, ele quis vender o ministério dele. Ele vendeu o ministério dele. Mas ele não era um falso profeta. Tanto é que ele disse: quem pode amaldiçoar quem Deus abençoou? Contra Israel não vale encantamento, não vale maldição. Ele já sabia, né? Então, um anjo apareceu para Balaão com uma espada flamejante, né? Para repreender a atitude do profeta. Então, anjo quer dizer um mensageiro. Mas nem sempre na Bíblia, quando fala de anjo, está falando de um ser espiritual, de um ser celestial, ou um ser angelical, melhor dizendo. Muitas vezes na Bíblia, quando fala de anjo, se refere a alguém que traz uma mensagem. Quando você vai ler o sermão escatológico de Mateus 24, que diz que nos últimos dias, né, previndo ali a vinda do Filho do Homem, os anjos do Senhor iriam recolher os eleitos, os escolhidos. Mas que anjo? Os anjos, quem eram os anjos? Os apóstolos que saíram pregando a mensagem. Eles tinham essa conotação de anjo. Eles foram levando a mensagem para juntar os eleitos. Tiago, capítulo 1, versículo 1 diz: Tiago, apóstolo de Jesus Cristo, enviado às tribos dispersas,
ou seja, aos filhos de Deus que estavam longe. Então, Tiago era um anjo que levava uma mensagem. Pedro era um anjo que ministrava, que levava uma mensagem. Paulo foi um anjo que levou a mensagem. Então, anjo quer dizer aquele que traz uma mensagem. Eu estou trazendo uma mensagem. Um anjo, um ministro, alguém que está ministrando uma mensagem. Você que tem que ser anjo de Deus na vida de alguém. Você envia um anjo ali para visitar fulana que está mal. É tu que tem que visitar, irmão. Jesus disse assim: quando alguém estiver preso, mande um anjo. Quando alguém estiver doente, mande um anjo. Não, Jesus disse: quando alguém estiver doente, visita. Alguém estiver nu, vista. É você que é um anjo revestido de carne que vai servir nesse plano terreno. Mas as pessoas gostam de espiritualizar tudo, achando que, né? Mas enfim. Então vamos lá. Eu estou dando essa introdução aqui já para atrair a tua atenção para aquilo que será ministrado, tá? Para você, tá aqui, para você prestar atenção naquilo que será ministrado. A lei do anjo da morte e a lei do anjo da vida. Esta é a mensagem. Hebreus capítulo 7, versículo 12, diz assim: pois, quando se muda o sacerdócio, necessariamente muda também a lei. Mudou-se o sacerdócio, ou seja, o anjo. Mudou-se o sacerdócio, ou seja, o ministro, o mensageiro. Tem que mudar também a lei. Quando os nossos irmãos não entendem e começam a nos questionar, porque Romanos capítulo 10, versículo 4 diz que o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. Porque na lei de Moisés, quem eram os anjos que traziam a mensagem? No caso lá da lei eram os profetas. Os sacerdotes, ou o sacerdócio levítico, eles cumpriam o ofício sacerdotal, que era fazer os sacrifícios que a lei pedia para que o povo judeu fizesse. Então os sacerdotes como um todo, bem como os profetas, eram anjos de Deus que ministravam dentro do contexto da lei de Moisés. Só tem um probleminha. Esses anjos que ministravam na lei, tanto os profetas como o papel, o ofício sacerdotal, eles ministravam, a lei deles era a morte. Aqueles anjos que ministravam na lei, aqueles mensageiros que traziam a palavra, a mensagem na lei, eles ministravam morte. O povo não tinha vida, porque eles estavam dentro de um pacto, que era um pacto de condenação e morte. Agora, quando Cristo veio como sumo sacerdote, não da linhagem de Levi, mas agora da linhagem ou da ordenança de Melquisedeque, Cristo veio substituir o sacerdócio físico ou sacerdócio levítico. Aqueles anjos que ministravam na primeira aliança, na lei, saem e entra agora o anjo que vai ministrar na outra lei, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Quem está entendendo? Então, pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente muda também a lei. A lei, ela permaneceu de pé por causa do templo lá em Jerusalém até o ano 70 da primeira era. No ano 70, o general Tito invade Jerusalém, destrói o templo veio abaixo e hoje o que nós conhecemos lá são as ruínas do Muro das Lamentações. Ou seja, o templo caiu, onde os sacerdotes ministravam, então não existe mais os sacerdotes. Tanto é que os irmãos cristãos ou evangélicos, eles vão para as igrejas dizendo que vão dar dízimo para o Senhor. Aí os judeus que realmente davam dízimo, eles dizem assim: por que vocês estão fazendo isso? Se nem nós estamos dando dízimo mais, porque o templo caiu, que era o lugar de receber o dízimo. Os judeus, eles dizem isso. Os judeus não dão dízimo, porque o templo caiu. Sabe o que é que os judeus esperam? Os judeus que acreditam que o Messias deles ainda vão chegar, vai vir.
Os judeus que não creem em Cristo, que esperam ainda o Messias dele, eles acreditam que haverá uma restauração e um terceiro templo será levantado. E quando esse terceiro templo for levantado, aí eles voltarão a fazer os sacrifícios, pagar os dízimos, cultuar a Deus lá no templo, lá em Jerusalém. É por isso que existe uma briga lá, porque no lugar do templo foi levantada uma sinagoga islâmica, ou dos muçulmanos, onde fica aquela cúpula dourada lá. Então quando você vê falar nessa guerra lá no Oriente Médio, guerra religiosa, na faixa de Gaza, aquelas coisas, tem tudo a ver com essa cultura na Palestina, tem toda essa briga religiosa, né? As religiões, aquela coisa toda. É só a título de curiosidade. Por quê? Porque o sacerdócio levítico acabou com o templo. O templo caiu, acabou o sacerdócio levítico. Mudou o sacerdócio. Olha lá. Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente também muda também a lei. Então a lei mudou, irmão. Nós não estamos em Moisés. Aqui mesmo tem escrito aqui, João capítulo 1, versículo 17. Porque Moisés trouxe a lei, Jesus trouxe graça e verdade. Mudou o sacerdócio, mudou também a lei. Olha lá, Hebreus 7:28. Porque a lei constituiu homens sujeitos a... Constituir homens, ali está falando de constituir anjos, ministrantes, sacerdotes, profetas. Porque a lei constituiu homens sujeitos à fraqueza. Como que? Sumos? Viu aí? Quem eram os sumos sacerdotes? Aqueles que ministravam lá. Eram os anjos que ministravam lá na primeira dispensação. Então a lei constituiu homens fracos como sumos sacerdotes. Mas a palavra do juramento, agora preste muita atenção, principalmente você do sistema religioso que quer defender a lei dizendo não, porque vocês estão dizendo que não existe mais a lei, então eu posso roubar, eu posso matar. Sabe qual é o problema dessas pessoas? É que não tem paciência para... Jesus dizia, ouvi e entendei. Tem gente que ouve, irmão, mas ouve assim, ó. Marta estava ouvindo Jesus pregando para Maria? Estava ou não? Estava ouvindo. Ela estava dentro de casa. Estava Marta e Maria na mesma casa. E Marta foi lá na pia, preparou algumas coisas lá, limpou uns pratos. Estou parafraseando, né? Depois foi lá preparar um chazinho para Jesus. E Maria estava lá sentada ouvindo Jesus. Mas Marta também estava ouvindo. Mas o problema era a atenção. Todo mundo aqui está me ouvindo. Todo mundo aqui na gravação está me ouvindo. Mas qual a tua atenção naquilo que eu estou falando? Não é em mim, não é para prestar atenção em mim, naquilo que está sendo ministrado. Então Marta estava lá ansiosa, preocupada, querendo até agradar a Cristo. A intenção dela era boa. Aí ela disse, mestre, Senhor, tu não se incomoda não, Senhor? Eu estou aqui te servindo, ó, te servindo. E essa minha irmã está aí sem fazer nada. Jesus disse, Marta, Marta, por que estás inquieta, fadigada com as coisas da vida? Em outras palavras, Jesus estava dizendo, eu estou aqui pedindo um chá para você? Você me convidou para entrar na tua casa, mas eu não vim aqui encher a pança não vim aqui comer não, irmão. Ô Marta, ô Maria, eu não vim aqui para encher o bucho não, se Jesus fosse baiano. Eu vim aqui trazer uma palavra de vida. Só que você não está dando atenção no anjo que está ministrando vida. Aí ele olhou para Maria e disse, Maria escolheu a melhor parte. Ela está ouvindo o anjo que tem uma lei de vida para ela. E ninguém vai tirar dela. Ninguém tira. Meu irmão, aquilo que Deus te deu e que você deu atenção àquilo que Deus te deu, ninguém rouba de você. Agora, muitas vezes Deus te dá. A bênção está ali. Deus colocou nas tuas mãos. Mas você não dá atenção. Não percebe? Está desapercebido. Por quê? Porque está ansioso com as coisas da vida. Está muito preocupado
Com o dia de amanhã, não estejais preocupado pelo que comer, pelo que beber, pelo dia de amanhã, basta cada dia o seu mal, é hoje, é agora. Olha, o dia de amanhã pertence a Deus, irmão. E aí Maria se ligou ali, segurou a bênção, fez igual Jacó. Tu não sai daqui sem deixar minha bênção. Mas Marta estava distraída. Então o problema do sistema religioso é esse. Porque o pastor chega lá, lê o Salmo 23, está na Bíblia. Amém, glória a Deus, não entendeu nada. O pastor chega lá, fala de Malaquias 3:10, trazer o dízimo à casa do Senhor. Aí o irmão está lá, eu tenho que dar o dízimo, porque senão o devorador entra. Mas ele não entendeu nada que o pastor leu, até porque o pastor leu e pregou errado, né? Ele não entendeu que o dízimo era para os judeus. Ele não entendeu que devorador não tem nada com demônio, era gafanhoto que comia a plantação dos judeus. Ele não entendeu nada. Ele não entendeu que o livro de Malaquias tem um contexto, não só é Malaquias 3:10 o dízimo. É Malaquias como um todo, que era um livro, uma exortação por boca de Malaquias para Israel. Ele nem leu o versículo 4 do capítulo 4, que diz que a lei foi dada para os judeus. Nós vamos chegar lá. Então não prestou atenção. E por não prestar atenção, por não prestarem atenção naquilo que Deus está ministrando, por não prestarem atenção naquilo que o anjo da vida está ministrando, as pessoas estão correndo atrás dos homens. Hoje, por exemplo, já recebi aqui mensagem dizendo que Salvador, no estádio acho que é do Bahia, não tem espaço, porque tem um pregador muito famoso, muito conhecido, que está lá. E aí, meus irmãos, o povo vai atrás. De todas as igrejas, de todos os ministérios, de todas as religiões, de todas as seitas. Mas o povo vai. Por quê? Porque o homem é muito bonito, não é como eu. Mas é bonitinho também, simpático, cabelo para trás. Chega lá, lê o Salmo 23. Minhas ovelhinhas. O povo está lá. Quer dizer, preste atenção no anjo, porque ele é um ministro, ele é um mensageiro. Mas a mensagem dele não é uma mensagem de vida. É uma mensagem boa? É. É uma mensagem que massageia o ego? É. É uma mensagem de autoajuda? É. É uma mensagem positiva? Sim. Mas não é uma mensagem do Evangelho, que promove vida, que traz descanso. As mesmas pessoas que estão lá agoniadas agora assistindo ele, amanhã depois continuam com a mente perturbada. Porque vai continuar acreditando que o diabo está ali tentando pegar ele, que se Jesus voltar ele fica, que ele pode perder a salvação, que ele tem que buscar o Espírito Santo. A confusão continua, porque quem ministrou foi um anjo da vida, foi um anjo que trouxe uma palavra de morte, de medo, maquiada, parecendo que é de Deus, mas é do homem, infelizmente. Glória a Deus pelas vidas que vão e pelo menos muda o comportamento, né? Mas não é uma mensagem que promove vida, é uma mensagem para a carne, né? É uma mensagem para o ego. Porque a lei constituiu o homem sujeito a fraquezas, como sumo sacerdote. Mas a palavra do juramento que veio, que veio o quê? Que veio depois da lei. Ué, se veio depois da lei, então a lei não existe mais. Se veio depois. Então aqui eu pergunto, ô pastorzão, você que me assiste aí, que não entende quando nós dizemos, gente, a lei acabou, não existe mais a lei de Moisés. Aí você diz assim, então eu posso adulterar, eu posso matar, eu posso roubar, porque a lei dizia não matarás. Você diz que a lei não existe, então agora eu posso matar? Depois da lei, depois quer dizer que a lei não vigora mais. Será que eu estou falando grego? Tem que entender que a lei de Moisés não vigora mais. Então, irmão, eu posso matar? Você vai entender na mensagem. Porque a palavra do juramento que veio depois da lei constituiu o filho perfeito até domingo que vem. Para sempre. O filho é perfeito para sempre. Quem está no filho está perfeito. Ou seja, quem recebeu a mensagem que o filho pregou está perfeito. Ou seja, quem recebeu a obra realizada pelo filho está perfeito. Porque quem recebeu o filho recebeu o pai. Quem crê no filho é porque crê no pai. Porque eu e o pai somos um, disse o filho. Então eu não tenho que voltar
a buscar nos sacerdotes. Eu não tenho que voltar a buscar nos pseudos profetas que estão aí, pior no dia de hoje. Eu não tenho que voltar a buscar uma mensagem de um anjo que traz uma mensagem de condenação e morte, porque eu estou no ministério do Espírito, que veio depois da lei, que me traz vida. Amém? E aperfeiçoou o Filho para todo sempre. Aí você entende Colossenses 2,10, quando Paulo diz: e estais perfeitos nele, em Cristo, que é o cabeça de todo principado e potestade. Agora, se você está nos sacerdotes, você continua buscando Deus no monte, continua levando dízimo para as chamadas igrejas evangélicas, porque o pastor disse que ele é um sacerdote de Deus na tua vida, continua jejuando, sacrificando, pagando o preço, que era obra tudo lá do tempo da lei. Ah, mas Jesus de Nazaré fez. Claro, Jesus de Nazaré estava cumprindo a lei. Quando ele morreu e ressuscitou, acabou a lei. Por quê? Porque mudou o sacerdócio. Saiu o sacerdócio dos homens, saiu os anjos que ministrava morte, e entrou o anjo que ministrou a vida. Olha aí. Aí, ó. Falei, tá aí, ó. Malaquias é o que aqui? Ô, você aqui na gravação, olha. Sua Bíblia tem, ô pastor. Meus irmãos, prestem atenção. Malaquias 4:4. O pastor só prega para você Malaquias 3:10. Então presta atenção aqui nesse versículo, pelo menos. Meus irmãos, é assim, ó. Quem Deus abre a mente, com este versículo aqui, ele já se liberta de 90% de tudo que é ensinado aí fora. Só com esse versículo. Só com esse versículo. Lembra quando eles diziam assim, em uma reunião que teve lá dos fariseus, eles disseram: não é por muito falar que seremos ouvidos. Malaquias 4:4. Lembrem-se da lei de quem? A primeira coisa que quando a gente fala que a lei não vigora mais, que a lei acabou, é que eles dizem o seguinte: mas a lei de Moisés não era de Deus? E a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se... Então Deus deu a lei e depois se arrependeu? Não. Deus não é filho de homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Ele mesmo deu a lei, e ele mesmo no filho cumpriu a lei. Ele mentiu? Não. A lei era de Deus, mas a lei de Deus foi dada a um anjo. Porque anjo quer dizer mensageiro. E quem era que levava a mensagem para o povo hebreu? Moisés. Então Moisés era um anjo. Nós temos uma mensagem aqui no YouTube, muito boa por sinal. Não foi porque eu preguei não, mas porque foi dentro de uma revelação sobre esse assunto. Moisés era o mensageiro da morte. Como assim, irmão Elson? Claro que sim, irmão. Você lembra quando o povo pecou e Moisés chamou os próprios irmãos? Quando Moisés estava no monte, quando ele desceu e encontrou o povo tudo em idolatria, fizeram um bezerro, não foi isso? E o povo começou a idolatrar. O que foi que Moisés fez? Mata todo mundo. Porque Moisés era um anjo da morte. Pode matar todo mundo. Os próprios irmãos tiraram suas espadas e mataram os seus irmãos judeus. Por quê? Porque Deus já dizia: não terás outro Deus perante a face. Aí quando Moisés subiu para o monte, o povo forçou o irmão de Moisés, Arão, a construir um ídolo. E aquele ídolo, aquele boi, veio da onde? Aquele boi, aquele bezerro de ouro, veio de que cultura? Dos egípcios, irmãos. Era o Egito que tinha aquela cultura de adorar bezerro, adorar boi. E aí o povo, porque tinha vindo lá da escravidão do Egito, quando Moisés demorou lá no monte, o povo chegou: vem cá, Arão. Moisés não veio. Será que Deus está falando com ele? Eu estou achando que ele já morreu, viu? Arão, construa para nós um Deus. A gente precisa de um Deus. Queridos, o Deus daquele povo era o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso. Mas o povo queria ver algo palpável. Não, eu tenho que tocar. Não tem aí as religiões que tem que tocar em uma imagem, que tem que pedir a uma imagem. É a mesma coisa. Agora a evangélica está longe disso?
De jeito nenhum. Você vai em determinadas instituições evangélicas, tá lá a Arca da Aliança, tem sal, tem rosa, tem o óleo, tem o lenço, tem a meia, tem o chapéu do apóstolo, tem o feijão, tem um bocado. É um supermercado gospel. Tem travesseiro, tem fronha, tem tudo. E eles se quebraram, né? Porque antigamente, eu não sei se... garrafinha de água. Isso, fita, tem um monte de coisa. Vocês lembram da época que eles diziam assim na televisão? Você que está aí na sua casa, eu vou fazer uma oração forte. Pega aí um copo com água e coloca em cima da televisão, né? Só que a televisão naquela época era aquela televisão de fundo grande, né? Como é que vai colocar agora um copo de água em cima da TV? Aí eles disfarçam, né? Porque eles têm que mudar. Eles são astutos, maliciosos. Não precisa colocar em cima não, porque não tem como. Eu vou pegar um copo com água e colocar em cima da minha TV, não fica. A TV é isso aqui. Mas agora podem colocar na frente. Olha que truque. Eles renovam a malícia, mas não acaba com o engano. Coloca na frente. Por que não manda colocar em cima? Se tu é bom mesmo, pastorzão, manda continuar colocando o copo em cima da televisão. Não manda. Então, abençoados, o que acontece é isso. É que eles não prestam atenção e eles continuam ministrando morte. Lembre-se da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi, ou lhe mandei, aonde? Em Horebe, para todo o Brasil, para toda a igreja, para todo o quê? Para todo Israel, a saber, estatutos e juízos ou ordenanças. Então a lei que Deus deu a Moisés era somente para Israel. É como eu falei, se você entender isso aqui, você já entendeu 90% de todo o assunto bíblico. Mas você acha que o pastor vai ensinar? Não. O pastor não pode ensinar, porque isso aqui traz vida. Quando você entende isso aqui, rapaz, a minha mente abriu, eu estava morto, eu não entendia. Cristo me ressuscitou. Eu abri a mente para isso aqui. Se a lei foi dada para Israel, estatutos e juízos, então de fato eu não sou judeu, a lei não é para mim. Agora, por que os pastores estão pregando a lei? Porque a lei pedia sacrifício. Se eu prego a graça não pede sacrifício, porque o sacrifício já foi feito por Cristo. Então eu preciso mesclar, para não dizer, vírgula, né, os enganadores. Então o enganador precisa mesclar. Para não dizer que ele só prega Moisés, ele usa o nome de Jesus como uma senha, mas só prega a lei. Todo lugar que você for, não, irmão, mas ali fala de Jesus. Fala de Jesus o quê? Não, ali fala que Jesus é o meu Senhor. Tem até na fachada assim, Jesus Cristo é o meu Senhor. Quem disse? Não, o Senhor ali é Moisés. Porque eles pregam a lei de Moisés, que era para Israel. Mas por que eles pregam? Para pedir sacrifício. Porque se eu prego Cristo, não vai ter dízimo em dinheiro. Se eu prego Cristo, oferta, ajuda que você der, é voluntário e você dá se você quiser. Se eu prego Cristo, você está perfeito nele. Se eu prego Cristo, Deus não está nesse lugar, porque Deus não habita em templo feito por mão de homens. Deus habita em você. Se eu prego Cristo, a palavra diz que você está abençoado com todas as sortes de bênção. Se eu prego Cristo, a palavra diz que você já está salvo nele. Se eu prego Cristo, eu só trago vida para você. Agora, se eu prego Moisés, eu trago morte. Cuidado, para não perder a tua coroa. Cuidado, porque o diabo está aí, viu? Tentando te passar a perna. Aí você, Por quê? Porque está pregando fragmentos da lei, ou pregando a lei com fragmentos de Cristo. Eu uso Cristo porque, em nome de Cristo, né? Todo mundo que é filho de Deus, naturalmente. Mas a lei foi dada para Israel, a saber, estatutos e ordenanças. Aí o mesmo irmão que disse para mim assim, então se a lei não é para mim, era para Israel. Desculpe, gente, é por isso que às vezes eu enrolo aqui e demoro pregando. Mas é porque eu estou pregando e ao mesmo tempo eu estou me colocando no lugar do incauto.
Porque muitos que nos assistem cheio de interrogação. Ele está até me ouvindo, mas ele está ouvindo, na cabecinha dele tem as interrogações. Mas ele disse isso, mas aquele texto que diz isso. Então eu já prego e já me coloco no lugar dele para também trazer uma resposta para ele. Então você que está aí me perguntando agora, ou pensando, mas se a lei era só para Israel, se a lei não existe mais, como o irmão leu Romano, porque pode ler, mas ele não acredita. O irmão leu Romano 10,4, que o fim da lei é Cristo. Então se a lei era para Israel e a lei não vigora mais, então eu volto àquela mesma questão. Eu posso matar então? O que foi que Jesus falou sobre acerca do maior mandamento? O amor. Jesus disse: quem ama, cumpriu a lei toda. Acabou. O mandamento do Pai é o amor. Por isso que Deus deu o seu Filho, uma prova clara de amor, para que, disse o apóstolo Paulo também, que Deus deu prova do seu amor, em que Cristo morreu por nós, falando o apóstolo Paulo. Paulo também falando aos Colossenses 3,14, ele diz que o amor é o vínculo da perfeição. Eu preciso da lei de Moisés, que era para Israel, dizendo: Elcio, se você matar, a lei diz que você também é digno de morte. Eu preciso da lei de Moisés dizendo para mim hoje: Elcio, se você adulterar, trair sua esposa, a Bíblia diz que você vai ser apedrejado. A Bíblia não diz isso? Na lei? Diz, está aqui, está na lei. Então, aí vem outra pergunta das pessoas: então vou rasgar a lei, eu vou rasgar a Bíblia? Não, meu irmão, não é para tu rasgar a Bíblia, é para tu rasgar o teu coração, a tua mente e entender. É para tu estudar, não é para tu praticar, porque a lei era para Israel. Se você não estudar, se você com a sua ignorância dizer: então vou rasgar agora o Velho Testamento, você não vai entender do que eu estou falando. Então não é para rasgar, não é para praticar como doutrina, porque não é para você. Você vai para uma faculdade, vai fazer um curso, vai estudar sobre história. Você vai ler muita coisa lá no livro de história. Aí você vai rasgar o livro? Eu já aprendi tudo, aí vou rasgar esse livro. Não, irmão, tem muitas pessoas que vão precisar daquele livro. Muitas pessoas estão precisando ouvir isso. Era para Israel. Então, amados, a lei de Cristo é o amor. Quem ama vai matar o outro. Quem ama vai desejar o que é do outro. Quem ama vai trair, né? Vai adulterar, vai mentir. Não, irmão. Então eu não preciso de uma lei dizendo o que é certo e o que é errado, porque a lei do Espírito de vida já está em mim. É Cristo que te conduz. Então, estatutos e juízos aqui incluía 613 ordenanças. Aí quando o crente diz: eu guardo o sábado porque estava na lei, se a filha dele casar e não for pura, na lei, se a filha dele casou, mas ela já manteve relação, né? Fala o português claro aqui, com outro homem, e ela não é mais virgem, pela lei tinha que ser apedrejada. Agora é engraçado que quem guarda o sábado não quer conta com isso. Não, eu guardo a lei de Deus, eu guardo o sábado, eu sou dizimista. A Bíblia diz: não matarás, então eu não mato, eu guardo a lei de Deus. A Bíblia diz: não roubarás, então eu não roubo, porque eu guardo a lei de Deus que Deus deu a Moisés. Aleluia! A Bíblia diz para não tomar café, eu não tomo. Você sabia disso? A Bíblia diz a lei: ele não toma café, toma cevada, chá. A Bíblia diz para não comer camarão. Eu sou um filho de Deus, fiel a Deus, eu não como camarão, pois eu como. A Bíblia diz para não comer carne de porco ou animal da... Aí eu digo: tá bom. A Bíblia também diz, a lei também diz, para quando dois homens estiverem brigando e a mulher de um dizer: meu marido, e vai lá tentar separar, e acidentalmente ela pegou, tocou na parte íntima do homem, a mão, deu risada, foi, irmã? A mão, cortada na hora. A Bíblia também diz isso.
O filho está desobediente, a Bíblia diz, a lei diz que tinha que levar para o sacerdote disciplinar. A mulher está naqueles dias que toda mulher tem, tinha que ficar separada lá uns 7 dias, só com as outras mulheres que estavam também naquela situação. Agora a minha pergunta é, você que guarda a lei, pratica isso? Aí eu vou de Bíblia para você, Tiago capítulo 2, versículo 10. Não adianta cumprir a lei toda e tropeçar em um ponto. Tropeçou em um ponto, transgrediu tudo. E agora? Vai guardar a lei? Mas, irmão, agora tu me colocou no estreito. Então era para Israel, irmão. Estatutos e juízos, 613 ordenanças. Porque tem gente que pensa que a lei só era os 10 mandamentos. Não, irmão. Os 10 mandamentos foi o que Deus... Porque Deus não escreveu a lei toda em um pedaço de tábua. Então ele foi resumindo ali para Moisés os 10 mandamentos. E sob aquela orientação dos 10 mandamentos, Moisés prescreveu os preceitos, estatutos e juízos que Deus queria para o seu povo. As leis morais, civis, sacrificiais, cerimoniais, conjugais, tudo. Leproso, cai fora, fique lá, só volta quando for curado. Tinha tudo isso. Mas não, o povo diz, porque eu estou guardando os 10 mandamentos. Não está guardando nada, porque para guardar os 10 mandamentos, tinha que guardar a lei como um todo, porque se tropeçou em um ponto, é transgressor. Tiago 2,10, leia. Gálatas capítulo 3, versículo 10, diz que maldito todo aquele que não permanecer escrito em todas as coisas do livro da lei para fazer. Então, se você não pode permanecer em todas as coisas para cumprir, como é que você vai cumprir? Não cumpre. Não tem como cumprir. Por isso que Jesus veio cumprir. Então a lei trazia uma mensagem de morte. Quem ministrava a lei, ministrava morte. Quem está ministrando a lei, está ministrando morte. Olha aí. Olha lá. João 1,17. Porque a lei foi dada por meio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de... Agora isso aqui é interessante. Não basta pregar a graça. Tem que ser a graça e a verdade contida na graça. Porque pregar a graça, até quem está pregando a lei também diz que prega a graça. Sabe por quê? Porque se você pegar aí um pastor, um teólogo, ele diz, não, irmão, nós sabemos que nós somos salvos pela graça. Mas, aí sempre tem um mas, né? É porque falta a verdade, mas falta a verdade. Eles leem até Efésios 2,8. Não, irmão, eu sei também que pela graça sois salvos. Mas aí ele esquece de ler o 9, que não vem das obras. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vocês, é um dom de Deus. Porque no 9 vai dizer, porque pelas obras da lei ninguém pode ser salvo. Não é pelas obras para que ninguém se glorie. Não, é porque eu guardei o sábado. Ô irmão, eu sou salvo porque eu passei a noite toda de jejum e oração e joelho no chão. Quem disse? Quem disse que tu é salvo porque tu faz isso? Eu pensava assim. Eu pensei que eu era um salvo porque hoje eu tenho 40, mas quando eu tinha 23 anos atrás, eu fui para a igreja, levantei a mão e aí eu disse, pronto. Eu vou orar bastante, eu vou jejuar bastante, eu vou sempre estar nas igrejas, porque aí eu vou ser salvo. Engano, quem disse que eu sou salvo por causa disso? Você nunca foi salvo porque você deu dízimo, você nunca foi salvo porque você disse que era evangélico. Você é salvo porque você é um filho de Deus, você tem fé nele, ele te escolheu antes da fundação do mundo e acabou. Porque a lei foi dada por meio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então eu preciso pregar a graça e a verdade contida nessa graça. Porque senão eu prego meias verdades com o nome de graça.
E é por isso que muitas pessoas interpretam mal. Ah, você está dizendo que é tudo pela graça, então eu posso fazer agora o que eu quero. Ah, para isso. Primeiro eles dizem, já que não existe a lei, então eu posso matar. E depois eles dizem, já que é só graça, então eu posso continuar fazendo, aprontando. Meu irmão, nem na lei, nem na graça não é para você viver desse jeito. É para você viver como um filho de Deus andando na luz. É para você viver como um filho de Deus. Então Moisés foi que trouxe a lei. Quem pratica a obra da lei está recebendo a mensagem de um anjo que trazia morte. Porque Moisés era um anjo que ministrava a morte. Anjo quer dizer mensageiro. A mensagem de Moisés matava. O irmão Elcio, então Moisés era um homem perverso, maligno? Não, irmão. Pelo contrário, a Bíblia diz que não existia homem mais manso do que Moisés. Mas a lei que Moisés estava ministrando, ele era um homem tão manso, que ele mandou os irmãos passar a espada e matar os outros irmãos, porque estava adorando o bezerro. Imagina se ele fosse manso. Porque a lei gerava morte, e Moisés era um ministro da lei, era um anjo da morte. E Cristo, o anjo da vida. Eu vim para que tenhais e a tenha com abundância. Agora Moisés trouxe isso? Então, e por que as pessoas querem praticar Moisés? Por isso que a Bíblia diz, tem nome de quem vive, mas estão mortos, porque quem ministra está matando. Eles estão usando a lei de Moisés, porque Moisés não existe mais. A lei não existe mais, mas eles estão se utilizando da lei de Moisés para matar o povo de Deus debaixo dos sacrifícios, das cerimônias, das oblações, tudo aquilo que era lá dos judeus. Olha aí, presta atenção. Porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Olha aí. Segunda carta aos Coríntios 3:6. Vamos lá. Isso aqui é bem interessante, porque quando eu começo a pregar isso aqui, a primeira coisa que um pastor diz é o seguinte: irmão, tome cuidado, viu? Tome cuidado, porque a Bíblia diz que a letra mata. Tá vendo? Tá vendo que eu estou indo na tua mente agora o que tu está pensando de mim? Tome cuidado, porque a letra mata. Se ele descobrir, se um pastor descobrir que tem alguém da igreja dele ouvindo o irmão Elcio, o irmão Geraldo, o irmão Cristiano, os irmãos que pregam a graça aí, o André, outros aí, o pastor chega para eles e diz assim: olha, não assista esse povo na internet não, viu? Esse povo é tudo enviado do capeta. Esse povo quer desviar vocês, e queremos mesmo desviar vocês do engano. Queremos mesmo desviar essas pessoas inocentes da malícia desses homens que estão enganando. Aqui tem um irmão, está lá no fundo. Eu estou usando o irmão sempre para estar falando isso. Lá no ministério que o irmão era, eles pegam parte dos nossos vídeos, das nossas mensagens, a igreja lotada, eles colocam lá no monitor, lá no telão, só mostra, não é isso, irmão? Só mostra o que eles querem mostrar e diz assim: ó, tá vendo? Eles estão dizendo que são livres, tá vendo? Aí mostra para a igreja deles. Então pode beber, pode fumar, pode se prostituir. A gente não está dizendo isso. Só que malícia. Agora, engraçado, irmão, aqui para nós, como é que uma pessoa que se diz pastor, que agora é apóstolo, né? Agora se denomina apóstolo, que diz que prega a palavra de Deus, como é que uma pessoa mente com a cara lavada para os seus ouvintes, dizendo que nós estamos falando coisa que não estamos falando, porque ele não mostrou o contexto, ele mostrou uma fala solta. Que servo de Deus é isso, rapaz? Se você me ouvir, você que gosta de cortar o meu vídeo e passar na sua igreja para dizer que não é para os seus membros lá nos assistir, corta essa parte aqui e mostra. Você é um mentiroso, enganador, com Bíblia na mão. Que filho de Deus não anda mentindo, enganando.
Aí eles dizem assim: tem que ter cuidado, porque a letra mata. Esse povo está muito letrado. 2 Coríntios 3,16. O qual nos capacitou para sermos o quê? Ministro, anjo. Anjo quer dizer aquele que ministra, o mensageiro. O qual nos capacitou para sermos ministros de um novo. Então Deus não me capacitou para pregar a lei, porque a lei era o velho pacto. Quando eu prego a lei, quando você prega a lei, você mesmo, legalista. Quando você prega a lei, você não está pregando a palavra de Deus. Não foi Deus que te capacitou. Porque Deus capacitou o povo dele para ministrar uma nova aliança. Então, quando eu ia para as igrejas pregar a lei de Moisés, porque assim como Elias orou e fogo desceu do céu, eu vou orar agora e fogo de Deus vai cair. Ai, na baixária! Não era Deus que tinha me capacitado para falar aquilo. Eu aprendi na Bíblia, achei bonito e estava imitando Elias. Eu tinha um pastor, eu já falei isso em várias mensagens aqui, mas eu gosto de falar, porque a mentira do engano tem que ser denunciada. E esse pastor, um homem simples, eu amo em Cristo. Pense em uma pessoa boa, do bem. Ô irmão Elcio, que contradição é essa? Uma pessoa boa, pessoa do bem. Se Deus não tivesse aberto os meus olhos para entender a graça, por causa dele, acho que eu estaria até hoje no ministério dele. Já era pastor lá com eles. Pessoa boa, pessoa honesta, mas sem entendimento de Deus. Ele ministrava a morte. Um dia ele pegou um copo com água assim, ó, no meio de todo mundo na igreja, na reunião. Ele cuspiu dentro da água e chamou uma senhora de 90 anos que tinha problema de saúde e disse: beba. E aí eu olhei para a cara dele, e aí ele usa a Bíblia, né, que ele não é besta. Ele disse: assim como Jesus cuspiu no lodo e colocou no olho do cego e o cego voltou a enxergar, nós fazemos agora esse ato profético para a irmã ser curada. Você acredita que a irmã bebeu? Ele fez assim, ó, eu não vou fazer aqui que é... Ele veio, cuspiu dentro da água. Eu peguei ele pelo colarinho, modo de falar, e olha que eu não conhecia nada de evangelho. Eu falei: pastor, que negócio é esse, pastor? É ato profético, Elcio. A pessoa tem que usar a fé. Eu falei: fé? Um amor de pessoa. Mas uma pessoa ignorante, não conhece Bíblia, não conhece Evangelho e vive debaixo de tradição, de religiosidade. Porque Jesus fez. Jesus não fez para você fazer. Sai aí colocando lodo no olho de gente. Tu vai contaminar mais ainda. Colocar bactérias, micróbios. Quer ser usado por Deus? Compra um colírio para a pessoa, paga uma cirurgia. Agora vem para cá cuspir e fazer isso, fazer aquilo, para dizer que é usado por Deus? E mentira, que a véia morreu. Pronto, falei. Chegou o tempo da véia, a véia morreu. Eu lembrava dela, eu levava ela para casa, ela na muletazinha, eu levava ela para casa. O qual nos capacitou para sermos ministros de um novo pacto, não da letra, mas do... Porque a letra e o Espírito, mas o Espírito... Aí eles dizem: tá vendo, esse povo aí tá tudo morto, porque tá tudo na letra. A letra mata, não estude muito não. Eu lembro que eu fui fazer uma vez um estudo teológico, e o meu pastor, esse pastor, ele disse isso. Tem que ter cuidado que a letra mata, porque ele dizia que letra é você estudar. Mas é justamente o contrário daquilo que Jesus disse. Jesus disse por boca, Deus falou por boca de Oséias: o meu povo é destruído por falta do... Se você não estudar, como é que você vai ter conhecimento? Jesus também falou em João 8:32: e conhecereis e a verdade vos... Como é que você vai conhecer a verdade se você não estudar? Não buscar, não se informar. Jesus disse para aquele povo: errais não conhecendo as
e nela o poder de Deus. Então o povo errava por falta de conhecimento. Agora vem o pastor hoje, porque ele fica com medo quando a gente prega essas verdades. Meus irmãos, já recebi ameaça de pastores. Não ameaça para tirar minha vida, mas ameaça para eu calar a boca. Queriam mordaçar minha boca. Não ensine sobre o dízimo. É melhor você não ensinar sobre essas coisas. Eu tenho autoridade porque eu sou pastor de mais de não sei quantos anos. Eu falei, e eu com isso? Como é que você diz isso? Você me ouviu pregando? Você era um jovem adolescente. Adolescente não. Você era um jovem na igreja. Eu ia pregar lá na sua igreja. Você me ouvia. Você pegava na minha mão e dizia, que palavra abençoada. Como é que hoje você prega contra aquilo que eu prego? Eu disse, meu pastor, meu amigo, a nossa amizade continua, mas tudo que tu prega hoje aí, que antes eu tinha como verdade, a Bíblia diz que é engano, é mentira. Sabe o que foi que ele fez? Ele não é doido de me bater, né, irmão? Eu sei da ginga. Me bloqueou nas redes sociais. Sumiu. E se ele souber que tem alguém aqui, ele te conhecesse, ele dizia, não vai lá para a igreja de Elcio não, aquilo é herege. Claro, prega contra aquele sistema deles. Não da letra, mas do espírito, porque a letra mata, mas o espírito vivifica. Bom, então vamos entender o que é a letra que mata, tá? Porque está no mesmo contexto, mas eles não leem. 3, 7, 2 Coríntios. E se o ministério da morte... Então a letra que mata no versículo 6 é o ministério da morte gravado com letras. Aí a letra que mata. Aqui, letras. Acabou. Cadê o sinalzinho aqui? A bateria ficou ruim, velho. Letras em pedras. E o que era letras em pedra? Quem sabe? A lei. Não foi na pedra que Deus escreveu para Moisés? Então, era um ministério de condenação e Deus escreveu com o seu próprio dedo, né, a letra na pedra e deu a Moisés, a saber, estatutos e juízo. Aí Moisés era esse anjo, esse mensageiro que levava aquela palavra. Só que a lei não justificava, a lei condenava. A mulher foi pega no ato de adultério. A lei dizia, mata os dois. Pegaram no tempo de Jesus de Nazaré, a mulher pega em ato de adultério e levaram para Jesus fazer o quê? Matar. Porque Jesus estava no cumprimento para cumprir a lei, tinha que cumprir a risca. E para Jesus cumprir a risca, Jesus tinha que matar aquela mulher. Só tem um problema. Lá em Deuteronômio, na lei, dizia que quando o casal fosse pego em adultério, os dois tinham que ser apedrejados. Mas as pessoas lá, os judeus, eles eram hipócritas. Eles não estavam querendo cumprir a lei, porque se eles quisessem cumprir a lei, eles pegavam o homem e a mulher, levavam para Jesus e diziam assim, olha aí, ó, pegamos os dois aí em adultério. Ele é casado e ela é casada, mas estão em adultério. Segundo a lei, tem que ser apedrejado. Aí não tinha para onde Jesus correr, né, irmão? Jesus estava no cumprimento da lei. Pela lei, Jesus, teoricamente, teria que apedrejar. Por que eu digo teoricamente? Aí eu vou te explicar. Mesmo se eles tivessem levado o casal, Jesus não ia apedrejar. Ô irmão Elcio, mas e agora? Mateus 5,17, Jesus disse que ele não veio destruir a lei, ele veio cumprir. E para cumprir a lei, ele tinha que matar ali o casal que foi pego em ato de adultério, como está em Deuteronômio. Mas por que Jesus não ia matar? Jesus não ia matar porque Jesus veio substituir o pecador, o transgressor da lei. Jesus veio assumir a culpa daquele povo. Todas as maldições, como está em Isaías profetizado, Isaías 53, 4, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todas as maldições das transgressões da lei ia recair sobre Cristo, porque Ele ia assumir o lugar do seu povo, irmão. Isso é lindo, isso é forte, mas a igreja não entende, o povo não entende. É por isso que lá em Isaías, no capítulo 53, no versículo 10,
Diz que foi agradável a Deus ver passando por sofrimento. Foi agradável a Deus Pai ver o sofrimento do filho. Como assim? Que pai carrasco é esse? Porque o fruto da sua obra iria salvar muitos. Muitos iriam morrer, mas o próprio filho se deu. Como diz em João 3,16. Deus deu o seu filho unigênito. Ele deu. Aí isso agradou a Deus, porque o filho se sacrificou. Ninguém tirou a vida de Jesus. Ei, irmão, que coisa é essa? Mas a Bíblia diz que Jesus foi crucificado. Primeiro que a crucificação não era judaica, era romana, tá? A cruz não era dos judeus, era dos romanos. E quem levou Jesus para a cruz não foi propriamente os romanos, foram os próprios judeus. Porque os judeus usaram da lei para matar Jesus. Paulo disse, 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 14 em diante, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 14 em diante, Paulo disse, eu queria ter com vocês, mas Satanás me impediu. Aí você vai entender quem é Satanás ali. Paulo disse, porque aqueles que mataram os profetas, mataram o Senhor Jesus, também nos perseguem, para que nós não venhamos pregar a palavra de salvação. E quem eram eles? Os judeus. Então a crucificação era uma sentença romana que os judeus se utilizaram para crucificar Jesus. Mas aquilo agradou a Jesus porque pela lei todo mundo era condenável diante de Deus. Mas Jesus assumiu a culpa de todos para que a culpa de todos recaísse sobre ele. Por isso que Paulo disse, por um bom preço fostes comprados. Mas o povo não entende, não valoriza o que Cristo fez. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel... Ministério da morte era a lei de Moisés, tá? A ponto de os filhos de Israel... Por quê? Malaquias 4,4, a lei era para Israel. A ponto de os filhos de Israel não poderem fixar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto. Aí, ó, que interessante, tem gente que lê isso aqui e não entende. Ainda que fosse uma glória que estava desaparecendo, ou transitória, desvanecente. O que é algo transitório? O que é algo desvanecente? O que é algo que está desaparecendo? A melhor tradução é essa aqui mesmo. Vai desaparecer, vai acabar. Então o ministério da lei de Moisés ia acabar, porque era desvanecente. A glória da lei manifesta no rosto de Moisés era desvanecente, ela ia acabando. Foi um ministério glorioso? Foi. Foi um ministério prodigioso? Foi. Moisés, pá! Colocava o cajado, o mar se abria. Moisés, pá! A pedra jorrava água. Que poder, né? Moisés, pá! Jogou o cajado lá. Aí os magos fizeram lá duas serpentes. O cajado de Moisés virou uma serpente e engoliu as duas serpentes. Olha que coisa, né, irmão? Ministério prodigioso. Mas ia acabando. Até chegar Cristo. Por causa da glória do seu rosto, ainda que fosse uma glória que estava desvanecendo, desaparecendo, transitória, acabava, era momentânea. Por quê? Porque era só para os judeus, iria acabar. Então Paulo está falando aqui do passado, tá? Não é do presente de Paulo. Paulo não está dizendo aqui que vai acabar ainda. Se bem que nessa época aqui, o templo ainda estava de pé, então a glória estava de fato acabando. Mas isso já tinha acontecido quando Jesus na cruz abriu os braços e disse, está consumado. Amém? Queridos, isso é que é evangelizar em graça. Aprenda isso e fale para alguém. Porque a gente levava aquele folheto que não tinha nada a ver.
A gente falava de Jesus, saía 3 horas da tarde botando a mão na cabeça do povo, dizendo que ia curar o povo. Você cura com essa palavra. É claro que hoje a gente não vai sair desesperado, o sol quente, chovendo, não. Mas nas oportunidades que Deus te der, fale desta palavra, porque você é um anjo que ministra a vida para as pessoas. Então a glória daquele ministério desvanecia, por quê? Porque era um ministério da morte. Então Moisés, amados, era um anjo que levava a morte. A lei de Moisés era a morte, pregava a morte. Quer ver? 3:8. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Agora a minha pergunta é: você está no ministério da morte ou está no ministério do Espírito? Porque se você estiver no ministério de Moisés, praticando as obras de Moisés, a lei de Moisés, está no ministério de morte. Agora, quem está em Cristo está no ministério do Espírito. E esse entendimento chegou para a tua vida. 9. Porque se o ministério dá... Viu aí? Eu preciso ficar falando aqui que a Coca-Cola é superior à Pepsi? Eu preciso ficar falando aqui que Jesus é como um copo com água que você derrama aqui? Essas historinhas que contam aí, como nós falamos ontem no nosso canal, stand-up gospel aí, contando história. Eu tenho que pregar o evangelho, irmão. Mas o povo não gosta de evangelho, corre atrás das historinhas do conto de fada. Aquele pregador é uma benção, ele adivinha até meu chassi do carro, mergulhe você debaixo do carro, você que fica debaixo ou não sei onde fica, e vê o número do chassi. Irmão, aquele pastor é uma benção, ele é um profeta, ele adivinhou o número da minha identidade. E tu não sabia? Nem minha filha com 7 anos, quando eu vou contar a historinha do Saci Pererê do Papai Noel, ela disse: papai, eu já sei que é mentira. Eu digo: por quê, filha? Porque o senhor já me dizia que isso aí é história. Eu falei: tá vendo aí? Eu vou mentir para minha filha? Não, filha, Saci Pererê. Quem é Saci Pererê? Mas na escola eu aprendi, é uma cultura, é uma fábula, mas não é de verdade, não. Então a gente tem que desconstruir isso na mente do povo de Deus. Porque Davi, porque Sansão, porque, gente, isso aí era dos judeus, isso aí não é para você praticar, não. Nós estamos vivendo o ministério do Espírito. Por quê? Porque se o ministério da condenação teve glória, muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Então a lei de Moisés, o anjo que pregava na lei, a lei dele era um ministério de morte e de condenação. Romanos capítulo 8, versículo 1. Esse versículo é um dos mais lidos nas igrejas e um dos menos entendidos. Tudo que eu falei aqui, aí o pastor lê isso aqui na igreja e o povo não entendeu nada. Ele diz assim, Romanos capítulo 8, versículo 1 diz assim: agora, pois, já não existe nenhuma para os que estão em... Como assim? O pastor leu Romanos 8:1 dizendo que não existe condenação para quem está em Cristo. Mas na sexta-feira ele faz o culto de libertação. Na quarta-feira ele faz o culto de quebra de maldição. Então a pessoa não está em Cristo. Agora quer ver uma coisa? Continue, pastor, fazendo culto de libertação. Continue, pastor, fazendo culto de quebra de maldição. Continue, porque você não prega o evangelho, você prega a lei. E para quem prega a lei, a mente está perdida, porque não entende. E isso é um ciclo vicioso. Para ele não perder as pessoas, ele precisa fazer sempre culto de libertação. Pastor, mas eu não fui liberto na quarta?
Irmão, mas 8 dias depois você deve ter dado algum vacilo aí, e aí você voltou a ser dominado aí por alguma coisa. Pois agora já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Estar em Cristo Jesus não é você ter ido para a igreja e levantado a mão. Entenda isso. Estar em Cristo Jesus é você estar depois da cruz. Não existe nenhum tipo de condenação espiritual. Não existe nenhum tipo de condenação na tua vida, uma vez que você não está na lei, você está depois da cruz, na graça. Eu preciso, né? A lei era um ministério de morte, a lei era um ministério de condenação. Mas quem está em Cristo Jesus não está debaixo de condenação e naturalmente também não está debaixo de morte. Quer ver? 2. Aí, olha o anjo da vida aí ministrando. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da lei de Moisés, ministério de condenação e morte. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, não há morte e não há condenação. Aquilo que Moisés trouxe, Moisés era o anjo da lei, o ministro da lei. Moisés trouxe o quê? Condenação e morte. Jesus veio fazer o quê? Tirar a condenação e tirar a morte. Não seja carnal, como Nicodemos, a ponto de me interrogar aqui. Irmão, mas se Jesus tirou a condenação e a morte, por que as pessoas morrem? Tá brincando, né? Irmão, se Jesus tirou, como o senhor leu aí, se Jesus tirou a condenação e a morte, por que na minha família tem uma maldição que todo mundo morre de parada cardíaca? E o que é que isso tem a ver com espiritualidade? Isso tem a ver com questão genética. Por que as pessoas têm que se tratar, se cuidar, fazer exames preventivos? Tem pessoas que são tendenciosas a adquirir algum tipo de enfermidade, até por um histórico familiar. Mas isso não tem nada a ver com Deus, com vida espiritual. Porque aqui na terra todo mundo vai bater um dia as caçuletas. Quem sabe o que é caçuleta? Bater as caçuletas, minha avó dizia que era morrer, tá? Todo mundo vai bater as caçuletas um dia, irmão. Vai morrer. Você já quer? Vai morar em Goiás, né? Quem já ouviu assim? Vai para Goiás. Aí, pois é. Então, a minha foi em 2020. Foi para a glória. Então, abençoados, a gente precisa entender isso, irmão. Que o que Jesus está falando aqui era de uma questão espiritual, de uma condenação que separava o povo de Deus. Porque quem vai para o céu não é a tua carne, é o teu espírito. A tua carne ela vai para o pó, vai se decompor, vai pegar bicho, irmão. O que é isso? Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Nos livrou da lei do pecado e da morte. Então Moisés trazia condenação e morte, Jesus trouxe, melhor dizendo, restauração. Tirou a condenação e tirou a morte. Amém? O problema é que a igreja não entende muitas vezes isso aqui, sabe por quê? Sabe por quê? Por causa disso aqui, ó. Eu tenho que tocar. Pastor, cadê aquele olhinho que o senhor coloca na cabeça para ungir? É o crente Tomé. Se eu não ver, se eu não tocar, eu não creio que ele ressuscitou. Aí tem que pegar em alguma coisa. Aí tem que ir para a igreja, pegar na Arca da Aliança. Tem que ir para a igreja, para o pastor colocar a mão. Porque se o pastor não colocar a mão, ele não se sente abençoado.
tem que levar um envelope consagrado do descarrego de não sei de quê, a rosa não sei das quantas. É um povo idólatra, que não acredita na mensagem de Cristo, mas acredita nas tradições religiosas enganosas. Olha lá, aí, ó, olha aí, ó. Por favor. Ah, irmão Elcio, você não está provando nada. Não estou provando, gente. Da hora que eu estou pregando aqui, eu só estou falando dos escritos dentro de uma revelação, de um entendimento bíblico. Eu só estou transmitindo, eu só estou lendo para vocês, eu não estou forçando nada, eu não estou aqui apelando, eu só estou lendo. Mas se o pastor não colocar interpretação pessoal, o jeitinho dele, o povo não recebe. Você tem na sua Bíblia João 5,45. Aí você que tem na sua Bíblia, você lá que do sistema religioso, o pastor falou para você: o diabo é que está te acusando, o diabo está aí, ó, o diabo vai te pegar. Vamos lá. João 5,45. Não pensem, disse Jesus, não pensem que eu os acusarei diante do... Quem acusa vocês é o capeta. É quem? Moisés. Em quem puseram a sua esperança. Em outra tradução, quem acusa vocês é Moisés, em quem vocês esperam. João 5,45. Em João 9, Jesus cura um cego. E o cego sai contando para todo mundo que foi curado. Quando ele se depara com os judeus, os doutores, os pregadores da lei, aí os judeus dizem assim: quem te curou? Aí o jovem disse: foi Cristo. Eles disseram: não, esse homem é um pecador, ele não cura ninguém, dê glória a Deus. Aí o jovem disse assim, tá lá em João 9, só lê. O jovem disse assim, ó, se ele é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu... E está escrito na lei de vocês que Deus não escuta pecadores. Então tem uma contradição aí. Vocês estão dizendo que ele é um pecador. Se ele é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego, mas ele abriu os meus olhos. E está escrito na lei de vocês que Deus não ouve a pecador. Então como era que ele era pecador e ele me curou? Sabe o que foi que os judeus disseram? Ele é isso, ele é aquilo. Aí perguntaram a primeira, a segunda e continuaram perguntando. E o jovem continuou falando. Aí o jovem cismou e disse, sabe de uma? Aí eles correram e foram perguntar aos pais do jovem. Os pais do jovem, com medo de perder, está lá o nome lá, com medo de perder a influência na sinagoga, disse assim, ele é de maior, pergunte a ele. Aí voltaram para o jovem de novo, quem te curou? O jovem disse, rapaz, eu já falei que quem me abriu os olhos foi Cristo. Por que vocês toda hora me perguntam isso? Ei, eu estou achando que vocês querem seguir a Ele. Vocês estão querendo seguir a Cristo. Quando falou isso, os homens entraram na carne e só faltou matar aquele jovem. Não! Seguidor dele seja você. Nós seguimos... Nós seguimos Moisés. Porque nós sabemos que Deus falou com Moisés no monte. Mas é isso aí? Nós não sabemos. Pois é. Aí Jesus disse, pois é, eu não acuso vocês perante o Pai. Quem acusa vocês é Moisés, em quem vocês esperam, em quem vocês depositam a esperança. Então Moisés era o acusador. Moisés aqui, abençoado, está apontando para a lei, tá? Até porque Moisés aqui, o personagem, não existia mais. Tá bom? Eu tenho que falar isso mesmo? Isso aqui é leite já, né? Eu tenho que falar, né? Moisés não era o personagem, era o que ele representava. Então quando Jesus diz assim, quem acusa vocês é Moisés. Moisés é acusador de vocês. Moisés acusa vocês perante o Pai. O que era que acusava os judeus perante Deus? A lei. O povo se esforçava para cumprir a lei, mas não cumpria. Aí quando Deus olhava para a lei,
Todos eram dignos de morte, porque na lei dizia uma coisa, mas o povo não conseguia. E quem trouxe a lei? Moisés. Quem era Moisés? Um anjo, um ministro. Então por isso que Jesus menciona Moisés. Em outro lugar, em outra palavra, você vai ver, ao invés de Moisés, que é a lei, você vai ver Jesus também falando, usando a expressão diabo. Porque diabo quer dizer opositor. Opositor, Satanás, acusador, adversário. Então, em muitas palavras que Jesus falava, às vezes era Moisés, às vezes era o diabo, falando que a lei na vida daquelas pessoas era oposta às suas práticas. Quem acusa vocês é Moisés, em quem vocês esperam. Quer ver? Aqui, cheguei. Vigia, irmão. Aqui, ó. Apocalipse, o terror dos evangélicos, capítulo 12, versículo 10. Preste atenção. Nisso aqui, João 5,45. Disse Jesus: não pense que eu usei de acusar perante o Pai, perante Deus, tá? Quem acusa vocês é Moisés, em quem vocês puseram a esperança. Então Jesus disse que era Moisés que acusava perante Deus, ou seja, a lei acusava o povo perante Deus. Apocalipse 12:10. Quem está falando aqui? João. João está onde? Em Israel, tomando banho no Mar Morto. João está lá andando com Jesus de Nazaré. João está onde? Preso na ilha de Pátimo, por Roma. Como era que João ia falar abertamente? Aí Deus deu uma mensagem para João enigmática, cheia de figura de linguagem, cheia de alegoria. O livro de Apocalipse é um livro cheio de simbologia e de significado. Quando João fala dos 4 cavaleiros, do cavalo branco, cavalo preto, cavalo vermelho, cavalo amarelo, não é alguém que está vindo do céu montado num cavalo preto. É alguém que vem no cavalo branco. Você sabia que os evangélicos estão esperando isso? Quando João estava falando o cavalo negro, o cavalo amarelo, ele estava falando do Império Romano. Os imperadores, um que foi substituindo o outro, e cada imperador representava aqueles cavaleiros. O cavalo negro que trazia matança, que tudo indica que tenha sido o pior imperador romano, Nero. E aí tinha um cavalo amarelo, que era outro imperador. Eram os imperadores romanos, não tem nada a ver. Aquilo era uma figura de linguagem. Até porque quando João, na ilha de Pátimo, ele fala, aqui mesmo no capítulo 12, no versículo 1, ele fala que uma mulher estava para dar luz e a mulher colocou o pé na lua e ficou sentada no sol. Era uma figura de linguagem, irmão, falando da mãe Israel. E o dragão estava perseguindo a mãe, que era o filho. E quem era o dragão? Antiga serpente, Satanás, falando dos homens maus e perversos, que no capítulo 2 de Mateus, fala que foi Herodes que saiu caçando Jesus para matar. Então aqui é um livro cheio de figura de linguagem. Eu só contei esse relato para você entender. Olha lá. Então, ouvi uma voz forte no céu. Olha a voz que eles ouviram. Agora veio o quê? E o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, Messias, ungido. Pois foi expulso o acusador de nossos, o qual os acusava de dia e de noite diante do nosso... Quem acusava? E aí? Moisés acusava perante o Pai, a lei de Moisés acusava. Aí o pastor lê isso aqui na igreja, ele diz: irmão, o diabo está te acusando diante de Deus. Irmão, cuidado, não dê lugar ao diabo não, porque o diabo está te acusando, ele nem sabe o que é o diabo. Que quer dizer acusador, adversário, caluniador, Satanás. Foi expulso, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o qual os acusava de dia e de noite diante do nosso Deus.
No tempo da lei de Moisés, antes da crucificação, a mente do povo de Deus era uma mente culpável. Quando levaram aquela mulher para ser apedrejada, volta ao caso da mulher, Jesus nem perguntou cadê o homem, porque tinha que ser os dois. Jesus fez uma pergunta, baixou a cabeça e escreveu. E lá na lei dizia que o nome dos acusadores seriam escritos na terra. Sabe o que isso significa? Que quando Jesus baixou a cabeça e começou a escrever, Jesus estava escrevendo o nome daqueles que o acusavam. Acusava a mulher. Então Jesus baixou a cabeça e começou a escrever. Imagine Jesus. Chegou uma turma, começou a acusar a mulher. Aí Jesus pegou o dedinho na areia, ó. Meleque. Eu tô, Lemuel, Caifás, Anás. Eu não sei quem estava lá, eu sei que foram os acusadores. Jesus começou a escrever o nome deles na terra, porque tinha uma multidão ali. Aí depois que Jesus escreveu na terra, Jesus disse assim: aquele dentre vocês que não tiverem pecado, atira a primeira pedra. Do menor ao maior, todos jogaram as pedrinhas no chão e foram embora. Porque todos estavam em pecado, porque todos estavam debaixo da lei. E debaixo da lei, todo mundo era culpado diante de dia e de noite, porque eles tinham um acusar. Quem os acusava e quem era o acusador? A lei. Aí Jesus olha para a mulher e diz: cadê teus acusadores? A mulher diz: foram embora. Jesus estava no cumprimento da lei, não ia usar a lei para apedrejar a mulher. Jesus disse: nem eu te acuso, nem eu te condeno. Vá e não peque. Por quê? Porque se ela continuasse no ato do adultério, alguém ia pegar ela de novo, mas agora não ia trazer para Jesus, ia usar a lei lá para apedrejar aquela mulher em qualquer outro lugar. Aí Jesus disse: vá, não peque mais, porque se você continuar pecando, eles vão te pegar de novo, e quando ele te pegar, eu posso não estar perto, e aí vão te matar. Por quê? Porque a lei era um ministério de condenação e morte que acusava o povo de Deus de dia e de noite. Não tem nada a ver com o diabo, não, era lei que tem a tipologia de diabo, Satanás. Gálatas 3,13. Olha aí, porque Jesus não apedrejou aquela mulher. Cristo nos resgatou da maldição de quê? Então, subentende não, está claro. A lei era um ministério de condenação e morte, bem como maldição. Quem estava na lei estava debaixo de maldição. Quem estava na lei estava sendo ministrado por um anjo da morte. Era um ministério de condenação e morte. Cristo nos resgatou da maldição da lei, não resgatou você, resgatou quem estava na lei. Nós não nascemos na lei, nós já nascemos no pacto da graça, amém? Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio mal em nosso lugar, no lugar dos judeus. Porque está escrito, já estava escrito lá em Deuteronômio, nos livros do... Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Vamos adiantar. Então, queridos, Cristo resgatou o povo da maldição da lei. A lei era um ministério de condenação e morte, ministério de maldição. Romanos 10,4. Porque o fim é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. Então a lei acabou, porque a lei era um ministério de condenação e morte. Cristo cumpriu a lei. A lei não acusa você diante do Pai. Vamos lá. Romanos 3,19. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz é dito aos que vivem sob a lei, para que toda boca se cale e todo mundo seja o quê? Culpável ou condenável diante de... Mais uma vez aqui, quem era que acusava diante de Deus? A lei. Mas por que o povo não recebe isso? Porque tem que trazer um diabo que foi inventado lá em Roma
para meter medo no povo. Um diabo que nunca existiu. Roma não é bobo nem nada. O Império Romano não é bobo nem nada na época. Vamos colocar aí uma coisa também poderosa aí. E vamos fazer o seguinte: ou ele faz o que a gente manda, ou a gente bota o diabo aí para pegar ele. Aí inventaram uma criatura. Aquela criatura mística. Aquela coisa de chifre, tridente na mão, aquele rabão de serpente, vermelho, parecendo um torcedor do Flamengo. Aquele é o diabo. Aquilo ali, gente, é uma réplica do deus da Grécia, Poseidon, o deus dos mares. Pegaram aquele desenho, aí na tradução colocaram é o diabo. A Bíblia nunca falou desse ser. Nunca falou. Irmão, como assim nunca falou se é a Bíblia que está falando? Eu quero ver Jesus ter falado dele. Eu quero ver os apóstolos terem falado dele. Eu quero ver, melhor dizendo, eu quero ver os antigos lá, hebreus, na lei, terem falado do diabo. Não fala, porque não existia. Diabo era adversário, alguma coisa que se opunha a Deus. Aí Roma veio e colocou um tal de um capeta aí para encapetar a vida das pessoas, porque quando ele pega aqui o acusador diante de Deus, ele não diz que é a própria lei que Deus deu, ele diz que é o diabo, mas a Bíblia diz que é a lei. Ora, sabemos que tudo que a lei diz é dito aos que vivem sob a lei, para que toda boca se cale e todo mundo seja culpável, condenável diante de Deus. Por quê? João 5,45, Moisés acusa vocês diante de Deus. Por quê? Apocalipse capítulo 12, versículo 10, diz que o acusador dos vossos irmãos foi expulso. Expulso por quê? Porque o fim da lei é Cristo. Quando Cristo chegou, cumpriu a lei foi expulsa. Saiu a lei, entrou a graça. Romanos 3,20, porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei veio o conhecimento, veio o pleno conhecimento a lei dava força ao pecado. A lei só trazia conhecimento de pecado, por isso que o povo se via em culpa diante de Deus. Romanos 3,21, mas agora, com a lei, sem lei, porque a lei não vigora mais, mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. Ou seja, a própria lei e os profetas testificam que Cristo cumpriu a lei. Os próprios profetas testificam, e a lei, que Cristo cumpriu a lei. Jesus falou em Mateus capítulo 11, versículo 13, porque a lei e os profetas profetizaram até João, que foi o último apóstolo. Então Jesus chegou e cumpriu a lei, e a própria lei testifica disso, mas o povo não entende. 6,14, Romanos 6,14, estamos acabando. 6,14, porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. Pecado só tem domínio na vida de quem está vivendo a lei. Quem está vivendo a graça, pecado não domina. Você erra, você falha, você é ser humano, mas esse pecado não te domina não, pai. Ele te passa a perna aqui, você falhou aqui, é normal, e pecado aqui era transgressão da lei. Mas eu estou falando dos nossos erros diários. A gente erra, a gente não é perfeito na carne, mas o pecado não te domina. Você erra, se corrige, o Espírito Santo ministra na sua vida, a sua consciência arde. Peraí, eu fiz aquilo ali errado, eu falei aquilo errado, ô irmão, me desculpa, me perdoa. Não é para pedir perdão a Deus, Deus já te perdoou. É para você pedir perdão com quem você errou. Eu já pedi perdão a Deus, mas a pessoa não está sabendo. Você errou com a pessoa? Vá lá e se desculpe com a pessoa. Porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. 1 João 3,14, nós sabemos que já passamos da morte para
E o que é passar da morte para a vida? É passar de Moisés para Cristo. Moisés trouxe a lei de condenação e morte. Cristo trouxe a lei do espírito de vida. João disse: sabemos que já passamos da morte para a vida. Por que, João? Porque amamos os irmãos. Quem não ama permanece na morte. O maior mandamento de Deus é o amor. Então passamos da morte para a vida. E o amor de Deus está em nossos corações. Eu não te amo porque você merece o meu amor. Eu te amo porque eu sou constrangido a te amar por causa do amor de Cristo, que é o amor ágape. Não estou dizendo com isso que você não merece meu amor. Eu te amo de qualquer forma. Mas eu estou falando assim porque muitas vezes você olha para uma pessoa, aquela pessoa te fez o mal, mas você deve amar aquela pessoa com o amor de Cristo, porque você está vivendo a lei do amor. Então isso é a lei do espírito de vida em você. Passamos da morte para a vida. Eu sei que tem irmãos aqui que não me amam. Não me convida, aleluia, não me convida para comer um churrasco. Não me convida para comer uma pizza. Brincadeira, meu irmão. Me ama, já ganhei até presente hoje de novo. Eu ganhei um presente aqui. Depois eu ganhei um presente aqui maravilhoso. Uma cartinha de um anjinho que ministrou. Aí, ó, o anjinho, a menina chegou e me deu um desenho. E ela colocou a mão dizendo que era a mão de Deus na minha vida. Ô, glória! Está aqui guardado. Então, nós amamos os nossos irmãos, porque nós passamos da morte, que era a lei, para a vida. Porque na lei, olha, era olho por olho e dente por dente. Alguém te fez mal? Desconte. Pague com a mesma moeda. No tempo de Jesus pregando a graça, amai os vossos inimigos. Se o teu inimigo tiver fome, deixa ele com fome, dá de comer. Se o teu inimigo tiver sede, dá de beber, porque fazendo isso amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. O que é isso, irmão? Bênçãos do Pai, manifestação da graça de Deus na sua vida. Não é porque ele merece, é porque você merece viver o amor de Deus. Olha aí, Romanos 13:8. Não fique devendo nada a ninguém. Se você me deve, me paga. Eu me arrisquei aqui, vai com o irmão grita aí, então também me paga, irmão Elcio. Não fique devendo nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros, pois quem ama ao próximo cumpriu a lei. Quem é que vai te acusar diante de Deus se tu ama o próximo e quem ama o próximo cumpriu a lei? A lei se cumpre nisso, no amor de Deus. Quem ama cumpriu a lei. Cumprir a lei não é você ficar lá, não matarás, guarda o sábado, não come carne de porco, dá o dízimo do Senhor, vamos para o templo. Não é isso não, irmão. Cumprir a lei é amar. Amor, cumpriu a lei e acabou. Quem ama o próximo cumpriu a lei. Mas o povo não entende, irmão. E o pastor não quer. Desculpe aqui, pastor, padre, líder, guru, ancião, qualquer líder religioso, não estou generalizando, não querem aprender essas verdades para manter o povo escravo. Porque se prega essas verdades, aqui ó, poderia estar aqui um galpão cheio de pessoas nessa manhã. Não está por quê? Porque as pessoas conhecem a verdade, sabem que independente de estarem aqui ou não, estão vivendo para Deus. Agora, se eu prego uma mentira, um engano, eu faço igual o abençoado está fazendo lá no estádio uma hora dessa. O estádio está fechado lá, com o camarada, minhas ovelhinhas. Bota aqui. Colossenses 3,14. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da... Não tem conversa. Não é porque você é evangélico, não é porque você é católico, não é porque você é espírita. Se você é de Deus, o amor de Deus está na sua vida e ponto. Acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. 1 Coríntios 9:20. Para os livres, 1 Coríntios 9:20. Para os que vivem sob o regime da lei, disse Paulo, como se eu mesmo assim vivesse.
para ganhar os que vivem debaixo da... O que é que Paulo estava dizendo? Para aqueles que estão vivendo debaixo das obras da lei, eu me coloquei como se eu tivesse também vivendo a lei. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse. Para ganhar os que vivem debaixo da... Embora eu não esteja debaixo da... Bom, se Paulo disse isso, como é que você me ignora hoje dizendo: ah, se você não está debaixo da lei, então você está quebrando a lei? Ah, Paulo disse que não estava debaixo da lei. Não sou eu que vou estar. Se Paulo era judeu e não estava debaixo da lei, eu vou estar? Foi Paulo que disse: embora eu não esteja debaixo da lei. Porque Paulo não estava. Paulo viveu debaixo da lei. Mas quando ele recebeu a graça, ele disse: considerei tudo como esterco. 21. Aos sem lei. Quem são os sem leis do contexto? Os gentios. Aqueles que não receberam a lei de Moisés. Para aqueles que tinham a lei de Moisés, Paulo disse: eu me coloquei como se eu estivesse debaixo da lei. Para aqueles que não receberam a lei de Moisés, que eram os gentios, Paulo fez: eu fiz de conta que eu também não tinha lei. Aos sem lei, como se eu mesmo estivesse, né? Sem lei, obviamente. Não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Moisés, de Cristo. Não é que Paulo não estava sem lei. Paulo não estava debaixo da lei de Moisés, mas Paulo estava debaixo da lei de... que é o amor. Para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Então, resumindo, irmão, você não está debaixo da lei de Moisés. Você está debaixo da lei de Cristo, que é a lei do amor. Então Paulo, ele tinha essa habilidade para ministrar para aqueles que estavam vivendo a lei e para ministrar para aqueles que não tinham lei. Como se ele estivesse debaixo da lei não estando, ou como se ele estivesse sem lei estando debaixo da lei de Cristo. É por isso que aqui nós pregamos abertamente, e eu creio que todos que entram aqui, foi o tempo do Pai que Deus preparou para ouvir, seja na internet, ou seja aqui no espaço. Mas no nosso dia a dia é diferente. Eu não vou chegar para um pastor do sistema religioso e largar o verbo que ele não vai suportar. Então tem que ter uma certa habilidade, é devagarzinho, vai soltando ali pelas beiradas, comendo pela beirada do lamineiro, porque eles não suportam, irmão. Você passou 10, 20, 30 anos num sistema religioso, comendo gato por lebre. Você aprendeu o evangelho. Então agora tem que ter paciência com aqueles que não têm entendimento. Mas eu não posso me dar mais esse luxo, porque eu já me tornei, quer não, uma pessoa pública. Então eu não tenho como carregar uma máscara. Alguém chega para mim: ah, meu, eu já te vi pregando. Então é isso que você vai ouvir. Mas chegou até você, não precisa logo não. Irmão, não dê dízimo não. Irmão, nosso pastor é Cristo. Irmão, não existe igreja não, evangélica não, porque a igreja somos nós. Vai devagarzinho. Vai devagarzinho. Não, irmão, a gente se reúne. E quem é teu pastor? Aí tem gente que: ah, meu pastor é Jesus Cristo. Aí já assustou a pessoa. Não, irmão, nós temos um irmão lá que prega a palavra. Ele tem um dom de falar da palavra. E aí você vai atraindo aquela pessoa para aprender, porque senão a pessoa não aprende. Aí quando a pessoa aprende: ô irmão Elson, eu entendi, nosso pastor não é você, nosso pastor é o Espírito, é ele que nos conduz. Ô irmão Elson, eu entendi, aqui não é uma igreja, igreja somos nós. Isso fica fácil entender agora, mas antes era difícil, irmão. Então Paulo fez de tudo isso para que ele ganhasse aqueles tanto que estavam debaixo da lei, bem como aqueles que estavam sem lei para com Deus. Romanos 8,4, termino aqui. Amém, glória a Deus. Porque você... É isso, irmão. Será que é o tentador? Romanos 8,4 diz assim: para que as exigências da lei se cumprissem em nós, que não vivemos segundo a carne, não era segundo a lei, tá, irmão? Mas segundo o evangelho da graça de Deus. As exigências da lei se cumprem naquele que anda segundo o Espírito. Quem anda segundo a carne sempre vai se ver devedor. E Cristo pagou o preço.
para que você não esteja devendo nada a ninguém. Se tem uma coisa que você deve a Deus, é honra, gratidão, louvores e prestar, doar o teu tempo para que você esteja sendo a cada dia instruído pela palavra do Pai. Anjo que ministra a vida e anjo que ministra a morte. Você leu, estudou e aprendeu, agora seja feliz. Graça e paz, graça eterna.